E se tudo que você conhece sobre a fé cristã fosse consequência de uma única traição? Uma escolha, um beijo, 30 moedas de prata. Judas Iscariotes entrou para a história como o maior traidor da humanidade. Mas e se ele não tivesse feito o que fez? E se, naquela noite, ele simplesmente tivesse ido embora em silêncio? Jesus não teria sido preso. A cruz não teria sido erguida. O sacrifício jamais teria acontecido. Você já parou para pensar no que mudaria? Será que haveria cristianismo sem a morte de Cristo? Será que a salvação teria outro caminho? Ou será que a fé de bilhões de pessoas nunca teria existido? Hoje, vamos mergulhar em uma realidade alternativa, uma linha do tempo esquecida, onde Judas escolhe não trair, e o destino da humanidade toma um rumo completamente diferente. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber. Mas antes, respira fundo, porque esse vídeo vai te tirar da zona de conforto. E se em algum momento, alguma coisa aqui te fizer refletir, comenta. Eu quero saber a sua visão. Deixa o like, porque esse apoio é o que mantém esse tipo de conteúdo vivo. E se inscreve, porque essa é só a primeira pergunta. Durante séculos, Judas Iscariotes foi pintado como o vilão definitivo da fé cristã. O homem que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Aquele cujo nome virou sinônimo de traição. Mas será que essa é toda a verdade? E se a figura de Judas for mais complexa do que a narrativa tradicional nos deixou acreditar? A própria Bíblia sugere que Jesus sabia desde o início quem o entregaria. Isso levanta uma questão desconfortável. Se tudo fazia parte de um plano divino, então a traição de Judas era inevitável? Ou pior, essencial? Imagine ser escolhido para seguir o homem mais admirado da história, caminhar ao lado dele, testemunhar milagres e ouvir palavras que mudariam o curso do mundo. Agora imagine carregar, em silêncio, a missão de traí-lo. Não por ambição, mas por obediência a algo maior. Judas estava possuído pelo mal ou cumpria um papel que ninguém mais poderia suportar. Alguns estudiosos acreditam que ele agiu esperando forçar Jesus a se revelar como o Messias político, acreditando estar acelerando o reino de Deus. Outros veem em sua atitude apenas fraqueza e desespero. Mas uma coisa é certa: sem sua traição não haveria julgamento. Sem julgamento não haveria cruz. E sem cruz, talvez não houvesse cristianismo. Isso nos leva a uma ideia inquietante. Será que Judas foi o vilão ou o instrumento escolhido para iniciar a maior revolução espiritual da história? Ao revisitar a figura de Judas sob essa nova perspectiva, abrimos espaço para uma interpretação mais humana, mais trágica, mas também mais provocadora. Afinal, é mais fácil odiar um traidor do que aceitar que ele talvez tenha sido apenas uma peça sacrificada por um propósito que o mundo ainda luta para entender. Se Judas tivesse escolhido outro caminho, se naquele momento ele tivesse voltado atrás, será que a fé que hoje move bilhões sequer existiria? E se a maior parte da história que conhecemos estiver baseada em julgamentos apressados, construídos sobre a necessidade de ter um vilão claro, um rosto para o erro, alguém para carregar sozinho o peso de uma salvação coletiva? Agora, imagine por um instante que Judas não tivesse entregado Jesus. Imagine que naquela noite, em vez de guiar os guardas, ele hesita, volta para casa, dorme em silêncio, nenhum beijo no jardim, nenhuma prisão e, acima de tudo, nenhuma cruz. Jesus continua seu ministério, caminhando entre as multidões, desafiando as autoridades, falando de amor, perdão, justiça e reino dos céus. As pessoas ainda se emocionariam com suas palavras, os discípulos ainda o seguiriam com fé, mas algo essencial estaria faltando, algo que, para a maioria dos cristãos, é o próprio centro da fé: o sacrifício. A imagem de Jesus crucificado, com os braços abertos, é o símbolo que molda não apenas uma religião, mas uma ideia poderosa de redenção, entrega e amor incondicional. É na dor da cruz que muitos encontram sentido para a própria dor. É no sangue derramado que se crê na limpeza dos pecados. Sem isso, o que sobra? Apenas um mestre, por mais brilhante que fosse. Um sábio como tantos outros. Um homem que pregava o bem
mas que talvez tivesse sido esquecido com o tempo, como tantos outros também foram. É aí que nasce o impacto real dessa hipótese. Porque a morte de Jesus não foi apenas um fim trágico. Ela foi o ponto de virada, o momento em que a narrativa de um homem se transformou na mensagem de um Deus. Se Jesus vivesse até a velhice, pacificamente, seus ensinamentos poderiam até sobreviver por um tempo, mas dificilmente atravessariam séculos com a força simbólica que a crucificação provocou. A dor, o sofrimento, o martírio, tudo isso tocou algo profundo na alma humana. A ideia de um Deus que sofre como nós, que sente medo, sede, angústia e mesmo assim escolhe não fugir, não se esconder, não retaliar. Essa escolha moldou culturas, civilizações, corações. E o mais intrigante, Jesus sabia que seria traído, e mesmo assim não impediu. Ele seguiu o caminho até o fim em silêncio, como quem entende que existe algo maior do que a própria vida. Agora pense, se ele tivesse sido salvo naquela noite, o que seria do mundo? Como seria a fé sem o sacrifício? Como seria a esperança sem o sangue? Essa é a linha tênue entre um legado moral e uma fé eterna. E tudo isso dependia de uma única decisão. Se Jesus não tivesse sido crucificado, se sua trajetória terminasse sem dor, sem sangue, sem sacrifício público, o que restaria do movimento que ele iniciou? Talvez apenas palavras belas, conselhos de um homem sábio, um código moral entre tantos. Mas e a prova? O momento decisivo que transformou uma mensagem em missão. O martírio de Jesus foi mais do que um fim, foi um selo, um carimbo de autenticidade impresso com sofrimento. A dor da cruz não apenas sensibilizou, ela legitimou. E se tirássemos isso da história, tudo o que ele pregou poderia soar apenas como filosofia de compaixão, e não como verdade divina. O martírio é o que desperta algo que a razão sozinha não consegue alcançar. O sentimento de dívida, de conexão profunda, de identificação. Quando os primeiros cristãos falaram de Jesus crucificado, eles não falavam apenas de um mestre morto injustamente. Eles falavam de um Deus que desceu à condição mais baixa da humanidade para elevar o ser humano ao seu lado. E essa imagem, tão brutal quanto bela, criou um vínculo emocional que a lógica jamais alcançaria. Sem a dor, talvez não houvesse transformação. Sem a cruz, talvez a fé não tivesse sobrevivido. A força da fé cristã não está apenas no que Jesus disse, mas no que ele suportou. A cruz não foi uma derrota, mas a grande virada. Um paradoxo que só a emoção humana é capaz de entender. A morte trouxe vida, a dor gerou cura, um fim marcou o começo. E tudo isso foi registrado, transmitido, encenado, chorado, pintado, cantado. A imagem do corpo pendurado entre dois ladrões tornou-se a maior expressão de amor já representada. Seria possível alcançar esse mesmo impacto se Jesus tivesse morrido de causas naturais? Se simplesmente tivesse envelhecido, cercado por seus seguidores, deixando seus textos escritos e seus conselhos para a posteridade? A verdade é que os grandes movimentos da humanidade sempre foram impulsionados por sacrifícios. Mártires movem multidões, despertam causas, acendem paixões. E no caso de Jesus, o martírio não era apenas consequência, mas parte da mensagem. Uma mensagem vivida até o limite. Tirar isso da equação não seria apenas mudar os fatos, seria remover o coração pulsante de toda a estrutura da fé. E com isso, uma pergunta ainda mais profunda começa a surgir. E se a fé cristã nunca tivesse se espalhado? E se a morte de Jesus, sem cruz, sem sacrifício, sem comoção, tivesse sido apenas mais uma história entre tantas esquecidas pelo tempo? A ausência do cristianismo como força estruturante da civilização ocidental reescreveria toda a trajetória da humanidade. Igrejas nunca teriam sido erguidas. Milhões de músicas, pinturas, poemas e obras-primas nunca teriam sido criadas. O som dos sinos que hoje ecoa por cidades do mundo inteiro jamais teria sido ouvido. A ética cristã moldou o pensamento, as leis, a cultura e até mesmo os valores básicos de sociedades inteiras. Conceitos como perdão, caridade, compaixão e dignidade humana encontraram solo fértil nas palavras de Cristo.
mas floresceram no sangue derramado por sua causa. Sem a cruz, não haveria evangelhos, não haveria apóstolos inspirados a morrer por aquele em que acreditavam, não haveria mártires para alimentar a fé nascente. Sem essa chama, o Império Romano talvez não tivesse se rendido à fé. A Idade Média teria seguido outro rumo. Jamais tivessem acontecido. Hospitais, universidades, direitos humanos, movimentos de igualdade e assistência aos pobres, muitos desses pilares nasceram, direta ou indiretamente, da tradição cristã que via no próximo a imagem de Deus. Um mundo sem cristianismo poderia ser um lugar mais frio, mais calculista, onde a lógica e o poder prevalecessem sem contraponto. E mesmo com todos os erros históricos cometidos em nome da fé, é inegável que a mensagem de amor ao inimigo, de entrega, de sacrifício pelo outro, mudou profundamente a maneira como a humanidade passou a se enxergar. Agora imagine um mundo onde essa mensagem nunca se espalhou, onde não há cruzes nas paredes nem Natal nas ruas, onde a Bíblia nunca foi escrita e os ensinamentos de Jesus nunca chegaram às aldeias, aos desertos, às prisões, aos corações aflitos. Talvez esse mundo fosse mais tecnológico, mais avançado em certos aspectos, mas também poderia ser mais vazio, um mundo sem esperança eterna, sem a promessa de redenção, um mundo onde a morte de um homem bom foi só isso, a morte de um homem bom, e não o início de algo que ainda pulsa 2000 anos depois. Chegamos ao ponto mais incômodo dessa jornada. Se tudo isso, a cruz, o sacrifício, a fé que atravessou milênios, dependeu da traição de um único homem, então como devemos realmente enxergar Judas? Durante séculos ele foi odiado, amaldiçoado, lembrado apenas como símbolo da deslealdade suprema. Mas ao olhar para tudo o que aconteceu depois de seu gesto, surge uma contradição que a teologia, a filosofia e a própria fé tentam até hoje explicar. E se Judas não fosse apenas o traidor, mas parte indispensável de um plano divino? Se Deus sabia de tudo, se Jesus aceitou o seu destino, se a salvação precisava passar pelo sofrimento, então a figura de Judas deixa de ser apenas um vilão. Ele se torna um paradoxo, um homem que, ao falhar, fez com que o plano de redenção se cumprisse. A sua traição, tão condenada, pode ter sido o gatilho necessário para que o amor se tornasse eterno. Sem ele, talvez não estivéssemos falando sobre Jesus hoje. Sem ele, talvez não existisse fé. Mas essa ideia é difícil de engolir, porque ela quebra nossa visão simplista do bem contra o mal. Ela nos obriga a olhar para o inimigo com outros olhos e a aceitar que, às vezes, o papel mais doloroso da história é justamente o mais necessário. Judas foi fraco, ambicioso ou apenas humano demais para suportar o peso do que sabia? Em seus últimos momentos, ele não celebrou, ele não lucrou, ele se arrependeu, chorou, tirou a própria vida. O que isso revela não é apenas culpa, mas talvez a consciência profunda de que ele havia feito parte de algo muito maior do que ele mesmo. E, ironicamente, foi justamente por causa do seu erro que milhões encontraram o caminho da fé. No fim, fica a pergunta: será que conseguimos realmente compreender os caminhos divinos? Ou ainda estamos presos à necessidade de dividir o mundo entre heróis e vilões? Judas pode ter sido ambos, e talvez, como nós, ele apenas tenha feito o que acreditava ser certo. O que nos resta é refletir sobre o peso de nossas próprias escolhas, porque, no fim, cada um de nós também carrega um papel na história. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha nos comentários o que você pensa sobre isso. Me diz, Judas foi um traidor ou um escolhido? E se essa história mudou sua forma de enxergar a fé, deixa o like e se inscreve. A jornada só está começando.